Olá, bem-vindos a mais um vídeo da DigiSat Tecnologia. Bem-vindos à nossa videoaula de número 83. A partir dessa videoaula, nós vamos gravar uma série de vídeos para explicar para vocês todas as funcionalidades dos módulos que estão no menu Entradas. Esses módulos vão fazer a entrada da mercadoria no seu estoque e tudo o que se refere à entrada de mercadoria. Então, toda a movimentação de entrada, tudo que se refere à entrada de mercadoria e, consequentemente, a saída de valores, integrando com o contas a pagar ou até mesmo com a movimentação da conta na parte de compra à vista, tudo isso vai ser feito nesse módulo de entrada. Então é claro que para isso a gente precisa preparar esse módulo e a gente poder trabalhar com ele, tá? Então inicialmente nesse vídeo a gente vai entrar aqui em auxiliares, configurações, e aí a gente vai preparar algumas configurações aqui na entrada para que esse módulo possa trabalhar, para que todas as funcionalidades do módulo de entradas possam funcionar sem a necessidade de estar fazendo essas configurações no momento da utilização desse módulo. Bom, então inicialmente a gente vai ter aqui sequência de numeração. Nós temos duas opções aqui, que é a sequência de numeração para nota fiscal eletrônica, tá? A NFE, pois o módulo de movimentação de entrada possui a emissão de nota eletrônica própria, né? Então se a pessoa que está recebendo a mercadoria, a pessoa que está comprando a mercadoria, fazendo o recebimento dessa mercadoria e o fornecedor não tem nota, a gente pode fazer por aí uma nota de entrada de emissão própria. E por isso, claro, que devemos utilizar uma sequência de numeração, já que aquela numeração é o modelo 55. Então a gente vai clicar aqui. Aqui ele poderá utilizar a mesma sequência de numeração da nota de saída, ou a gente pode criar uma nova numeração. Se utilizarmos a mesma numeração da nota de saída, aqui então tem a série que a gente está utilizando, então série 56, lembrando que o modular é 55 e a numeração atual 1008. Porém, a gente pode criar uma numeração exclusiva para a nota fiscal de entrada. Então, se for isso, esse detalhe, a gente pode adicionar, colocar aqui, por exemplo, série 58, por exemplo, e vai iniciar da numeração 0. Então a próxima numeração vai ser a número 1. Isso vai fazer com que, tendo série para entrada e série para saída, vai fazer com que as numerações não tenham choque. Apesar de que, se a gente utilizar a mesma numeração, a mesma série, o sistema tem o controle de saber o que é nota de entrada e o que é nota de saída, não dando nenhuma rejeição. A única coisa é que o contador, ele pode querer que a numeração da nota, ou até mesmo o dono da empresa, que a numeração das notas de saída esteja numa sequência, o que pode dar a falsa impressão que o sistema pulou uma numeração, mas não, ele não pulou, ele utilizou um dos números da nota de saída para a nota fiscal eletrônica de entrada, já que é a mesma série e o mesmo documento. Mas se vocês preferirem utilizar numeração diferente, uma série diferente para cada uma das notas, converse com o seu contador e façam essa configuração. Na sequência aqui, a gente tem numeração para o pedido de compra. Então aqui no módulo de movimentação de entrada, a gente tem um pedido de compra também. Então o processo é o mesmo, a gente vai clicar aqui. É claro que aqui não vai existir sequência diferente uma da outra, até porque só tem um módulo que tem o pedido de compra. Então, novamente, se já tiver uma sequência, a gente pode alterar essa sequência. Se vocês já estavam utilizando um sistema de outra pessoa e migrou para o DigiSat, vocês poderão continuar dando a sequência. Então aqui sempre é o último número emitido e o sistema vai dar continuidade a partir desse número aqui. Caso vocês não tenham nenhum sistema sendo utilizado e que tenha a numeração do pedido de compra, ou vocês vão passar a utilizar o pedido de compra, tá? Então é só adicionar, colocar aqui a numeração atual, sempre começa em 0, tá, pessoal? Se for uma numeração nova, que o sistema automaticamente vai partir da 1. Aqui a gente vai deixar 2, que já tinha, para não ter problema nenhum. A próxima opção aqui é modelo de e-mail. Tá? Então toda vez que a gente faz um pedido de compra, o sistema vai poder enviar um e-mail para o fornecedor daquele pedido de compra. Então para isso a gente clica nesse botãozinho, o sistema vai dar entrada, vai mostrar o módulo de modelos de e-mail e aí então, gente, a gente pode criar um modelo. Então aqui a gente vai criar um modelo, usar um modelo já pronto, tá?
Então a gente colocou aqui descrição pedido de compra. Esse modelo, isso aqui não vai ser visto pelo seu fornecedor. Agora esse assunto sim, pedido de compra. Então assunto que vocês querem que o fornecedor de vocês vejam. Aqui é um e-mail de resposta. O sistema ele vai enviar o e-mail para todo mundo da mesma caixa de saída. Então vocês vão configurar uma única caixa de saída para todos os e-mails que o sistema enviar. Compra, venda, financeiro. Então a saída do e-mail vai ser sempre para um só. Porém, quando a pessoa receber o e-mail, ele pode mandar uma resposta, que pode ser diretamente para aquele e-mail que foi enviado, né? Ou também, além daquele e-mail, para um outro e-mail. Então, nesse caso aqui, a gente colocou compras@digilsat, que pode ser diferente do e-mail que está enviando o pedido de compra. Aqui no corpo do e-mail, tá, pessoal? A gente fez o seguinte, a gente colocou data por extenso, eu cliquei com o botão inverso do mouse aqui e coloquei data por extenso. Tá? A palavra prezado e logo em seguida novamente, cliquei com o botão inverso do mouse, inserir, vim aqui em movimentação e coloquei o nome da pessoa. Então aqui ele vai substituir pelo nome do fornecedor. E aqui eu coloquei segue pedido de compra, entre parênteses. É um texto normal, tá, pessoal? Aqui também dados do pedido. Isso aqui é um texto normal. Porém, por exemplo, essa opção número. Quando a gente clicou aqui, a gente vem aqui, inserir, novamente movimentação, número do documento fiscal. Bom, o pedido não é um documento fiscal, tá, gente? Mas ele vai substituir essa informação pelo número do documento fiscal. Data de emissão, a mesma coisa, texto data de emissão, inserir, movimentações, data de emissão e a mesma coisa acontecendo com o total. A gente pode inclusive personalizar isso aqui, tá, pessoal? A gente pode selecionar, dar aqui um Ctrl B, que seria o bold, né? Ou a gente pode vir aqui em fonte e selecionar a opção de negrito. Inclusive a gente pode aumentar a fonte, tá? Então a gente vai pegar aqui, vamos aumentando a fonte aqui, vamos pegar aqui 12, vamos botar em negrito e claro, a gente pode selecionar a cor da fonte, todas essas opções aqui. Então aqui é o seguinte, aqui a gente vai botar um tamanho um pouquinho maior, tudo em negrito, tamanho um pouquinho maior, vamos botar aqui 12, tá? Porém, o valor a gente vai mudar a cor, tá? Fonte, ok? E a gente vai mudar a cor para uma cor chamativa, uma cor vermelha. Então a gente personalizou um pedido de compra. Claro que tudo que tiver entre colchetes aqui, o sistema vai mudar. Então aqui uma data por extenso, a data da emissão do pedido, tá? O nome da pessoa, o nome do fornecedor, tá? Inclusive a gente, se quiser, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, itálico para ficar melhor. Aqui são dados texto normal, não vai ser substituído, isso aqui é fixo. E aqui sim, o número do pedido é um texto fixo e esse número do documento fiscal, ele vai substituir pelo número do pedido de compra. Feito isso, a gente vai gravar e, claro, a gente vai selecionar isso aqui nessa parte aqui. O sistema também, tá, gente? O sistema também, ele tem o envio do pedido através do WhatsApp. Então, para isso, a gente poderia configurar aqui um modelo de mensagem. Então, vamos colocar aqui pedido de compra, tá? E aí, a gente vai colocar aqui um texto, tá, pessoal? Segue em anexo dados... aqui o WhatsApp é só informação do PDF mesmo, tá? Segue PDF, tá? De seu pedido de compra. Então aqui vocês vão poder colocar entre itálico, tá? Então aqui ele vai ficar itálico e se nós colocarmos o asterisco aqui, ele vai ficar negrito e itálico também, tá, pessoal? Então aqui vocês vão fazer como vocês acharem melhor. Vocês podem colocar aqui, ó, por exemplo, pedido de compra, tá? E aí vocês poderão colocar, por exemplo, isso aqui em em negrito e esse aqui, por exemplo, em itálico, ok, pessoal? Grava a opção e aí seleciona para cá também, ok? Bom, vamos lá. Isso é necessário, tá? Se vocês querem enviar e-mail, se vocês querem enviar uma mensagem do WhatsApp, vocês poderão personalizar isso aqui. Se você for enviar e-mail, é obrigado a utilizar
esse texto aqui. Se você for utilizar o pedido de compra e enviar por WhatsApp, você poderá personalizar aqui ou deixar uma configuração padrão para todos os documentos, tá? Bom, vamos lá. Aqui na parte de opções de compra, tá, gente? A gente tem o tipo da impressão do DANF, tá? Claro que o DANF a gente vai imprimir se nós emitirmos uma nota fiscal eletrônica de entrada, uma nota de devolução, uma nota de produtor rural, uma nota de importação, tá? Então a gente tem aqui todas as opções dele em normal, retrato, normal, paisagem e simplificado. Outra coisa importante é utilizarmos uma CFE para ajuste de estoque. Ok, pessoal? O sistema tem um módulo onde ele vai fazer a contagem de estoque, né? Vai ser passado para o sistema essa contagem de estoque e depois disso ele vai verificar se aquelas quantidades que foram passadas para ele precisa comprar, ou seja, o que passou, a contagem que foi passada para ele é maior do que a contagem que ele tem no sistema. Então ele precisa aumentar a quantidade que está dentro do sistema para que fique igual à contagem física. E para isso ele vai fazer uma nota eletrônica de entrada ou uma nota de compra. Então é claro que aqui a gente vai colocar uma operação 1949, por exemplo, tá? Olha, aqui não tem 1949. Então a gente pode vir aqui, adiciona CFOP 1949. Aí o seguinte, vai movimentar o estoque? Vai. Vai movimentar o financeiro? Não vai, porque é um ajuste de estoque. Gera crédito de PIS e COFINS? Aí vocês vão ter que ver com a contabilidade. Compõe o total da nota, tá? Então vai compor o total da nota, claro, e aí ele não vai gerar comissão ao estornar isso aí. É claro, tá, pessoal, que não existe uma operação específica de ajuste de estoque. Então é interessante vocês conversarem com a contabilidade de vocês para utilizar qual operação mais recomendada para isso, tá? Isso em caso de ajuste de estoque. Lembrando que o sistema, se todas as notas foram feitas de entrada e saída certinha, se tudo entrar com nota, sair com nota, as notas foi feita certa, as notas de evolução, é muito difícil precisar fazer um ajuste de estoque. Ok? Aqui também, gente, tem a CFOP padrão para as movimentações de entrada, tá? Então, nesse caso, isso aqui vai ser refletido aqui na nota de compra, quando é feito de maneira manual, tá, pessoal? É claro que isso é muito variado, porque nem sempre a gente vai comprar sempre de dentro do nosso estado, mas facilita o processo de não ter que a cada item informar a CFOP. Lembrando que todas as notas, depois vocês vão ver nos próximos vídeos, que a gente pode mudar a CFOP de uma única vez. Mas é interessante deixar isso aqui. Lembrando, tá, gente, que esse botão que tem aqui do lado, ele elimina a configuração que a gente fez, tá? Podendo selecionar outra, tá? Ou até mesmo deixar em branco o campo, tá? Bom, aqui é o seguinte, adiciona observações do cadastro do produto ou serviço no item na NFE de entrada. Então, lá no produto e no serviço, ele tem um campo chamado observações, que se eu marcar essa opção, ele vai carregar essa observação do item logo abaixo dele na nota de entrada, tá? Na NFE de entrada, fazendo com que o que está lá no cadastro do item seja impresso no DANF e também gerado uma tag de informações adicionais. Claro que eu posso eliminar isso na nota, ou eu posso deixar essa opção desmarcada e escrever a observação que eu quero no momento da emissão da nota, tá? Outra coisa importante, certo, é adicionar os valores totais de PIS e COFINS nas informações complementares. A gente já viu nos vídeos de tributação federal como que se configura PIS e COFINS, né, lá dentro do produto. Então, se tiver PIS e COFINS de produto na emissão da NFE, tá? Lembrando, aqui esses dois opção é para a emissão da NFE de entrada. Então está aqui, ó, NFE de entrada, tá? Quando a gente emite a NFE de entrada, isso vai fazer com que o valor do PIS e COFINS, como ele não tem uma tag específica, como a gente mostrou para vocês, ele vai ser colocado nas observações adicionais, tá? E aqui também, então, tem a observação padrão para nota fiscal eletrônica. Então, se vocês querem colocar uma observação padrão para nota fiscal eletrônica de entrada, certo? Vocês já poderão colocar aqui. Sempre lembrando que o que está aqui, ele só vai ter impacto
aqui na parte de movimentação de entrada, ok, pessoal? A não ser que o número da nota de compra seja o mesmo da nota de saída, onde eles vão se revezando nos números, tá? Tanto a nota de entrada quanto a nota de saída, porém é a única coisa que eles vão ter em comum. O restante aqui é individual para cada tipo de movimentação. Ok, pessoal? Agora aqui também partindo para importação do XML. Quando a gente importa o XML da nota de compra através da importação do XML ou mesmo uma manifestação do destinatário. Nós temos uma opção aqui de atualizar NCM e CEST dos produtos. Então ele vai comparar, ele vai ver qual o produto que ele vai ter que dar entrada, e ele vai atualizar o CEST e o NCM que está cadastrado naquele produto com o que está vindo no XML. A mesma coisa ele vai fazer com o código de barra do produto. Aqui também, claro que se a gente não marcar essas opções aqui, ele permanece o que já está no cadastro do produto e não atualiza em relação ao XML da nota de entrada. Aqui também ele vai validar o destinatário, então isso é uma opção muito importante, porque ele não vai deixar importar um XML que tenha como destinatário o mesmo CNPJ do proprietário do sistema. Outra coisa importante é que ele pode utilizar o código interno do fornecedor ao cadastrar o produto. Se vocês marcam essa opção, ele vai utilizar o código que está no XML do fornecedor para cadastrar um produto com aquele código. Mas isso vai ter funcionalidade só se vocês comprarem o produto do mesmo fornecedor. Se você comprar um produto de dois fornecedores diferentes, o mesmo produto de dois fornecedores diferentes, cada fornecedor vai ter seu código, então não é interessante marcar essa opção aqui. Bom, aqui a gente tem a opção de selecionar tributação para produtos, tá? Quando a gente importa o XML, quando a gente vai fazer o cadastro do produto via XML de nota de entrada, ou de forma individual, ou também de uma forma automática, onde ele cadastra tudo de uma vez só. Então é importante já determinar uma operação fiscal padrão, tanto para federal quanto para estadual. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa tributação que está aqui e vai inserir no item. Lembrando um detalhe, tá, pessoal? Se vocês utilizarem a função de importar tudo de uma única vez, de cadastrar tudo de uma única vez, é interessante, antes de colocar em produção, alterar essa tributação, porque ele vai pegar essa que está aqui e pode ser que naquele XML então não tenha aqueles itens, aquela tributação que você colocou aqui, tá? Tem uma outra tributação. Então é importante, se utilizarem individualmente, tá? Cadastrar individualmente, já troca no momento do cadastro, mas se cadastrarem tudo de uma única vez, antes de fazer então a emissão do documento, é necessário ver a tributação dos itens para ver se está tudo ok, tanto na federal quanto na estadual. Aqui também ele vai utilizar o preço de custo no preço de venda ao cadastrar o produto. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai cadastrar o produto, tá? Isso lembrando que isso aqui é quando a gente está importando o XML da NFE, tá? Quando a gente utilizar essa opção aqui de importar XML, ou também a manifestação do destinatário podendo importar o XML. Então ele vai cadastrar essas opções, tá? Vai cadastrar o preço de custo do item como se fosse o preço de venda. É claro que depois, como vocês viram no cadastro do produto, a gente já pode deixar uma margem, um percentual de margem de lucro, tanto bruta quanto também pelo markup, e aí no final da nota de compra ele atualiza os preços baseado naquele markup. Mas ao cadastrar inicialmente, ele vai poder utilizar o preço de custo, e aí vocês não precisam manualmente cadastrar esse preço. E lembrando, tá, gente? É importante deixar a margem de lucro já determinada, porque ao finalizar a nota de compra, mesmo o produto sendo cadastrado com preço de custo, ele vai alterar então toda a parte de custo e de preço de venda do produto baseado naquela compra lá. Outra coisa importante, ele vai utilizar a data de saída do XML, ou seja, se eu marcar essa opção, lá no campo data de entrada e saída do XML, vai ter a data de saída daquele XML lá. E aí o que acontece? Ele vai pegar essa informação e vai preencher o campo data de entrada da nota de compra com a data de saída do XML. Isso vai fazer com que o XML seja deslocado para o mês de entrada e saída que está no próprio XML. Se eu desmarcar essa opção, o que vai acontecer? O sistema vai deixar o campo em branco e vai pegar automaticamente a data do computador, a data que está sendo importado o XML.
vai fazer com que o XML seja colocado na pasta, o XML de entrada seja colocado na pasta do mês e ano que ele está sendo importado e não do que ele foi emitido. E aqui tem uma opção, importar dados de PIS e COFINS do XML usando a CST PIS e COFINS. Então, quando a gente cadastra um produto, aqui a gente tem uma relação PIS e COFINS de entrada. Se eu marcar essa opção aqui, no momento que ele está importando os dados do PIS e COFINS do XML, ele vai utilizar os dados dessa relação PIS e COFINS que a gente tem aqui. Se eu deixar essa opção desmarcada, ele pega o PIS e COFINS de entrada que está no cadastro do produto. E aqui a gente tem a informação padronizada para as movimentações de entrada. Então aqui, natureza da operação padrão para movimentação de entrada. Então toda vez que a gente fizer uma NFE de entrada, o sistema já fica posicionado na natureza da operação. Por exemplo, transferência, a gente já pode setar outra. Natureza de operação padrão para nota para movimentação de compra. Então, quando a gente importar o XML ou quando utilizar a nota de compra, ele já chama a opção de operação padrão de compra. Se a gente vai ter um frete, tá? Então a gente já pode deixar essa opção sem frete ou qualquer um dos tipos de frete e também qual a conta financeira, livro caixa, uma conta bancária já pronta aqui para que ele traga como padrão nos parcelamentos da nota. Claro que tudo isso aqui que a gente está vendo aqui é padrão, porém pode ser mudado nas movimentações de entrada de acordo com a necessidade. Outra coisa também que já dá para deixar pronto é a parte de plano de contas e centro de custo, se vocês forem utilizar. Então já deixa um plano de conta setado de saída, porque toda nota de entrada vai gerar uma saída financeira. Lembrando, tá, pessoal? Desde que a operação fiscal movimente o estoque, tá? Como a gente viu aqui, que a gente cadastrou uma operação fiscal aqui na parte de entrada, tá? Aqui nas opções de compra, vocês viram que a gente cadastrou a operação 1949, tá? E aqui, então, ela já tem a opção de movimentar financeiro. Então, é claro que se ela não estiver movimentando financeiro, ela não vai movimentar o contas a pagar e nem a saída de dinheiro. Então, isso é muito importante para vocês deixarem já pronto também. Lembrando que tudo isso é padrão, tá? Mas pode ser mudado no momento que a gente está fazendo a nota de compra, tá? Importando a nota de compra XML ou também emitindo uma NFE de entrada. Ok, pessoal? Então essas são as configurações para fazer todos os módulos, tá? Todas as opções aqui da movimentação de entrada funcionarem, tá, gente? Tem mais coisas que a gente vai passar para vocês antes de começar a passar a parte de movimentação, porque muito dessas movimentações que a gente vai ter aqui vai depender do que está aqui também. Então a gente vai colocar nesses vídeos, a partir desse vídeo de número 83, em ordem, para que vocês sigam essa ordem e quando vocês vão efetivamente movimentar a entrada de mercadoria, tá? Essas movimentações, essas configurações já estejam prontas. E a primeira configuração, claro, é configurar tudo isso aqui em configurações, entrada e configurar o que a gente viu aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e aguarde nossos próximos vídeos.